Olá pessoal, eu sou o Luiz Inícios, vou apresentar o projeto da minha monografia. Inicialmente, a ideia era usar o meu projeto de iniciação como TCC mesmo, mas ao longo desse semestre eu decidi fazer alguns experimentos paralelos que não estão no projeto original e usá-los no meu trabalho de monografia. Esse projeto ele conta com financiamento da marca Caramuru e o título é Desenvolvimento de processo para produção de etanol a partir de casca de soja. A equipe do nosso projeto conta com a professora Valéria como coordenadora, a Rafaela Ladeira, pós-doutoranda no nosso laboratório, como a pesquisadora principal do projeto. Eu, Luiz Inícios, sou estudante de iniciação envolvido nesse projeto e nesse ano, com a renovação do projeto, o Jean passou a integrar a nossa equipe também como estudante de iniciação. Muito bem, o comércio de soja ele movimenta a economia tanto a nível nacional quanto a nível mundial, justamente porque a soja é um alimento muito versátil, né? Não só um alimento, ela pode ser usada na alimentação de humanos e de animais, mas ela também tem outras funções, como por exemplo a possibilidade de ser usada para a produção de biocombustíveis. E o Brasil, ele é o país que mais produz soja do mundo e além disso, a produção de soja no Brasil continua em crescimento. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela registrou produção recorde não só de soja como de todos os grãos aqui no Brasil, mas a soja ela tomou um destaque nesse sentido porque ela representa a maior parte do peso desses grãos produzidos. A produção ela está situada em 135 milhões de toneladas, que é um crescimento de 3,5% em relação à mesma safra do ano passado. A parte da soja que mais tem valor agregado seria o grão, porque o grão é do grão que se obtém o óleo de soja, que se obtém o farelo de soja, que se extrai as proteínas ou que é mesmo usado para alimentação. A casca da soja ela representa 7 a 8% do peso total da soja. Portanto, ela é considerada um subproduto porque a sua utilização comumente se restringe à utilização como alimento em dietas para ruminantes. Mas, devido à sua composição, pesquisas recentes mostraram que ela possui um grande potencial para ser utilizado para a produção de etanol de segunda geração. E considerando que semanalmente toneladas de soja são produzidas, esse valor de 7 a 8% do peso total é considerado relevante, porque com toneladas de soja sendo produzidas, teremos toneladas de casca de soja também sendo produzidas. E por que então a casca de soja é tão atrativa para a produção de etanol de segunda geração? Primeiro, por conta do fator abundância, com a alta na safra. Vai ter muita casca de soja para ser utilizada. Segundo, por causa da composição bioquímica da casca da soja, que é majoritariamente composta por celulose, que vai de 29% a 51%, e hemicelulose, que vai de 10% a 25%. A celulose e a hemicelulose são fibras de polissacarídeos que, quando são hidrolisadas, liberam açúcares que podem ser fermentados. E isso é muito importante. A lignina ela é um polímero que interfere negativamente no rendimento de etanol. E a casca de soja ela possui naturalmente um baixo valor de lignina, que vai de 1 a 4%, o que coloca então a casca de soja numa posição mais favorável ainda para a produção de etanol de segunda geração. O resto da composição se dá por pectina, proteínas e outros extrativos menores. Aqui, esse esquema ilustra como seria a biomassa lignocelulósica. A gente tem então microfibrilas de celulose, que interagem com fibras de hemicelulose em azul, fibras, proteínas, então pectinas em laranja, e essas fibras são revestidas pela lignina aqui, nesses dois lados. A celulose, quando ela é hidrolisada, ela gera esses celo-oligosacarídeos, que seriam oligosacarídeos constituídos por resíduos de glicose que se diferenciam no número de unidades de glicose. A glicose ela vai para a etapa de fermentação e é convertida facilmente a etanol. A hemicelulose ela é constituída principalmente de xilana e também tem uma porção de manana, que seria um polissacarídeo constituído de manose. Mas como a maior parte é a xilana,
quando a hemicelulose ela é degradada, ela gera principalmente esses xilo-oligosacarídeos, que são oligosacarídeos constituídos por unidades de xilose, que é um monossacarídeo de 5 carbonos. A Saccharomyces cerevisiae não apresenta capacidade de fermentar açúcares com 5 carbonos, mas a xilose ela ainda assim possui um grande interesse biotecnológico e grandes aplicações comerciais. A lignina, como se pode ver aqui, ela possui uma estrutura muito mais heterogênea do que daquelas duas fibras mostradas. A lignina ela gera um problema para a produção de etanol de segunda geração, tanto quando ela está na forma íntegra, quando ela está na forma degradada. Porque na forma íntegra, como se pode ver, ela reveste a fibra em ambos os lados e acaba gerando um impedimento estérico às enzimas hidrolíticas. Elas impedem o acesso das enzimas hidrolíticas às fibras de celulose e de hemicelulose, o que reduz então o número de açúcares liberados. Só que a lignina, quando ela é degradada, seja por ação enzimática ou seja por um tipo de pré-tratamento, ela acaba liberando alguns compostos inibidores, como hidroximetilfurfural, furfural, ácido fórmico, ácido furóico, por causa dessa estrutura aqui altamente complexa, e esses compostos inibidores interferem lá na etapa de fermentação, no crescimento dos micro-organismos fermentadores. Então é por isso que a etapa de pré-tratamento é muito importante no etanol de segunda geração. Porque nessa etapa, a nossa biomassa, que no caso é a casca de soja, ela vai ser condicionada a diferentes tratamentos, seja ele de natureza física, química, biológica ou uma combinação desses tipos de pré-tratamento, e com o objetivo de desorganizar aquela estrutura da biomassa lignocelulósica e diminuir os impactos da lignina no rendimento de etanol. Então aqui seria a biomassa antes do pré-tratamento e depois do pré-tratamento com essas fibras de celulose e hemicelulose muito mais disponíveis. Em escala laboratorial, o pré-tratamento ele é feito em autoclave e seja ele ácido, básico ou hidrotérmico, a casca de soja ou a biomassa que seja é adicionada a um Erlenmeyer em contato com a solução do pré-tratamento e tudo isso feito na temperatura e pressão da autoclave. A etapa seguinte é a sacarificação. A sacarificação é quando a gente adiciona as enzimas hidrolíticas, que no caso do nosso projeto são apenas as celulases, à biomassa pré-tratada. Como se pode ver aqui nesse esquema, existem vários tipos de celulase que atuam de formas diferentes. Só que essas diferentes celulases, elas possuem um efeito sinergético e cooperativo. Isso significa que a atividade dessas celulases em conjunto é maior do que a soma das atividades dessas enzimas se elas operassem de forma individual. Então, por isso que é importante adicionar um coquetel enzimático contendo esses diferentes tipos de celulase. Em escala laboratorial, a sacarificação ela é feita também em Erlenmeyer, com a adição de um certo volume, de uma certa massa de casca de soja pré-tratada, com um certo volume de enzimas adicionados. A gente adiciona também o tampão para manter o pH ideal e levamos esses Erlenmeyers ao shaker para manter a temperatura adequada e também a rotação e tempo adequados que serão definidos. Por fim, uma boa sacarificação ela fornece uma amostra desse tipo. Isso significa que aquele sólido que a gente colocou foi totalmente liquefeito pela ação das enzimas hidrolíticas. E aí a gente obtém como se fosse um caldo dessa forma. Nesse momento, então, podem ser adicionadas as leveduras que irão fermentar os açúcares, que em instalações de produção de etanol, na maioria dos casos, é a Saccharomyces cerevisiae. E aí ela é adicionada, um certo número de células é adicionado aqui, mantendo a temperatura adequada para o crescimento dessas células e o tempo também adequado para a fermentação ocorrer completamente. Quais são então as vantagens do etanol de segunda geração? Primeiro, suprir a demanda de biocombustíveis e, consequentemente, diminuir os impactos ambientais, porque atualmente você tem um apelo muito grande para a produção de biocombustíveis, para que eles ocupem o lugar dos combustíveis que geralmente provêm de fontes fósseis, que são finitas e que vão acabar algum dia, além do fato dos biocombustíveis contribuírem muito menos para a emissão de gases do efeito estufa, portanto, isso diminui os impactos ambientais. Diminuir a competição entre as indústrias de alimento e combustíveis, esse é o principal ponto de crítica do etanol de primeira geração, porque ele utiliza biomassas que podem ser
consumíveis que podem ser utilizados como alimentos, e também as grandes áreas de plantio dessas biomassas para a produção de etanol de primeira geração poderiam ser destinadas ao plantio de alimentos. E com a crise de alimentos que se tem cada vez mais eminente, isso é um ponto de crítica muito grande do etanol de primeira geração e não é um problema que aparece para a metodologia de segunda geração. Isso agrega valor também a subprodutos de origem diversa, seja a casca de soja, bagaço de cana-de-açúcar, sabugo de milho, enfim, todos esses subprodutos que podem ser utilizados no etanol de segunda geração, e além de pavimentar o caminho para estudos futuros voltados para as indústrias de biorrefinaria, que tem um grande potencial nos próximos anos. Então, o objetivo geral desse projeto é desenvolver um processo econômico e eficiente para a produção de etanol a partir de casca de soja. E os objetivos específicos: determinar a composição bioquímica da casca de soja antes e após os tratamentos, avaliar os pré-tratamentos da casca de soja visando aumentar a liberação de açúcares solúveis e reduzir a formação de compostos inibidores, avaliar o rendimento de hidrólise da casca de soja pré-tratada utilizando diferentes coquetéis enzimáticos fúngicos e produzidos on-site ou comerciais, selecionar o coquetel enzimático mais adequado para a sacarificação da casca de soja pré-tratada e determinar as melhores condições de hidrólise que permitam maior rendimento de glicose e xilose, determinar as melhores condições de fermentação utilizando a levedura selecionada que permitam maior rendimento da produção de etanol e também avaliar a utilização da sacarificação e fermentação sequenciais ou os processos acoplados. Vou comentar então brevemente sobre a metodologia adotada no nosso projeto. A primeira etapa então foi o pré-tratamento, e aí nós escolhemos 3 tipos de pré-tratamento diferentes para avaliar: o ácido, básico e o hidrotérmico. O pré-tratamento ácido, a gente adicionava uma certa quantidade de casca de soja num Erlenmeyer em contato com uma solução de ácido sulfúrico feito nas concentrações de 0,25%, 0,5% e 1%. No pré-tratamento básico, a casca de soja ficava em contato com uma solução de hidróxido de sódio, também nessas concentrações. E no tratamento hidrotérmico, a casca de soja ficava em contato somente com água e, claro, para os 3 casos, na temperatura e na pressão da autoclave. Decidido o melhor pré-tratamento, a próxima etapa, então, pode ser uma bifurcação, porque existe a possibilidade da sacarificação e da fermentação serem feitas de forma simultânea ou em processos separados. Nós vamos testar esses processos acoplados só ao final do projeto, então nós não vamos focar nessa bifurcação, nesse caminho. Nós vamos focar então nos processos separados. A sacarificação, assim como todos os grandes experimentos do nosso projeto, foi feito seguindo a metodologia de superfície de resposta, MSD. Por que essa metodologia é adotada em grandes experimentos? Porque são nesses experimentos que nós temos vários parâmetros a serem avaliados. No caso da sacarificação, esses parâmetros que podem ser variados são a quantidade de biomassa pré-tratada adicionada, que pode ser muito, pode ser pouca, a quantidade de enzimas que vai ser adicionada para a sacarificação e também o tempo em que a sacarificação vai ocorrer. Essa metodologia de superfície de resposta ela foi feita utilizando o software Minitab, que ele vai nos fornecer um modelo estatístico, e esse modelo estatístico ele é totalmente construído com dados desses parâmetros que podem ser variados. E aí, esse modelo estatístico ele nos fornece uma superfície de resposta que vai nos mostrar quais as possíveis combinações de variáveis que vai nos levar aos maiores rendimentos de etanol. Isso vai ajudar a gente a evitar desperdício de tempo ou de reagentes, fazendo experimentos, testando variáveis que provavelmente vão nos fornecer resultados menores. Então, por isso que é necessário adotar essa metodologia de superfície de resposta. Obtendo, então, as melhores condições de sacarificação, a gente parte para a etapa de fermentação, em que a gente define um número de células de micro-organismos, de Saccharomyces cerevisiae, que vai ser adicionada para converter os açúcares da sacarificação a etanol, e também vamos definir o tempo necessário. Tanto para ambos os caminhos, os processos acoplados ou separados, a próxima etapa é a análise em HPLC, a fim de quantificar ao final do processo o quanto de etanol foi produzido a partir daquela quantidade de açúcar.
E aí segue as etapas de destilação e separação que não fazem parte do nosso projeto. Como um dos objetivos do nosso trabalho é a comparação das enzimas comerciais na sacarificação com enzimas produzidas por fungos do nosso laboratório, então temos que considerar as etapas de crescimento do fungo, que no caso o fungo escolhido foi o Chrysoport cubensis, que a gente conhece as condições de crescimento, as condições de ativação do fungo, né, do pré-inóculo, e a biomassa vegetal, que ele produz mais celulase, que no caso do Chrysoport cubensis é o capim-elefante. E aí, então, a gente produz o extrato enzimático do Chrysoport cubensis e adiciona, então, na etapa de sacarificação para comparar a performance desse extrato enzimático com a performance do extrato comercial. Então, os nossos resultados esperados. Encontradas melhores condições de pré-tratamento, sacarificação e fermentação. Avaliar os processos de sacarificação e fermentação simultâneos e consecutivos. Comparar a eficiência dos extratos enzimáticos produzidos on-site com a eficiência do coquetel enzimático comercial. E montar um protocolo de produção de etanol de segunda geração utilizando a casca de soja que seja economicamente viável em escala industrial. Isso porque não necessariamente a melhor condição que a gente encontrar em escala laboratorial vai ser interessante para a indústria, porque a gente precisa pensar em como esse processo vai ser escalonado, como ele vai acontecer em grande escala. A melhor condição em laboratório provavelmente vai ser aquela com um baixo valor de sólido, né, de biomassa de casca de soja, com alto valor de carga enzimática e com alto tempo, né, um tempo suficiente para conversão. Mas isso, em escala laboratorial, precisa ser avaliado, precisa ser feito um balanço. Será que o gasto de energia para aquela conversão de açúcar a etanol, para aquele rendimento de quase 100%, vai ser favorável? Será que o rendimento muito alto vai compensar um gasto de energia muito alto? Ou será que se a gente escolher, por exemplo, adotar um processo em que a gente utiliza uma carga de sólidos maior, que é mais interessante para a indústria, né, usar mais carga de sólidos, a gente vai ter um rendimento inferior, né, a 100%, mas talvez aquela quantidade de etanol produzido a partir daquela biomassa vai ser mais compensatório, vai compensar mais o gasto de energia feito no processo. Então a gente precisa ter uma interpretação, a gente precisa ter uma visão crítica e entender que não é a condição que a gente encontrar em escala laboratorial que vai ser melhor para eles. Aqui é o orçamento do projeto. Considerei então apenas a minha parte do projeto, então avaliando aqueles coquetéis enzimático comercial e produzidos on-site, por isso então somente 30 análises de HPLC, que vai ser referente somente a essa parte do projeto. E o cronograma com todas as atividades, a gente colocou em média 3 meses para as atividades mais fáceis, 4 meses para atividades intermediárias e aqueles processos que são aquelas etapas mais trabalhosas, que são a sacarificação e a fermentação, decidir os melhores parâmetros, a gente colocou 5 meses porque são mais complicados. E a revisão de literatura durante todo o processo, porque é sempre importante a gente rever os pontos de erro que pode ser melhorado no projeto. Muito obrigado.